Atos 8, versículo 5. Vamos à leitura. Quem está pronto diz amém. Glória a Deus. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino, conhecido como o grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos comigo neste momento. Aleluia, Pai, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, Deus, pelo teu mover, pela tua vontade, pelo teu querer, Pai, em nossas vidas, Senhor. Ó Pai, muito obrigado, Senhor, por esta igreja, Pai, por cada irmão e irmã aqui presente, Senhor, cada membro da igreja central, Pai. Ó Deus, muito obrigado pelo louvor, pela adoração, Pai, que nós entregamos a Ti em espírito e em verdade, e pelo mover do Teu Espírito Santo, Pai. Pedimos, ó Deus, que o Senhor continue realizando a Tua vontade essa noite, Pai. Ó Deus, muito obrigado pela Tua palavra, que é o que nos dá direção, através da qual o Senhor fala conosco, Deus. Em nome de Jesus, abre os nossos ouvidos agora, ó Pai, que possamos ouvir, aprender mais de Ti, Senhor, e sermos transformados para vivermos realmente aquilo que o Senhor quer que possamos viver, Pai, aquilo que a Tua palavra diz, para que possamos viver, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço graça e misericórdia na minha vida, Deus, para falar com a Tua igreja, ó Pai querido, em nome de Jesus, que eu seja um vaso, um canal, conforme a Tua vontade, Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu te peço, nós te pedimos e já te agradecemos, amém, aleluia, glória a Deus. Aplauda ao Senhor Jesus pela palavra maravilhosa. Aleluia. O título dessa mensagem é A Fé, o Sinal e o Poder. Repita comigo: a fé, o sinal e o poder. Fala a respeito do ciclo completo para a vida cristã. São esses 3 itens que nós vamos estudar aqui. Vou convidá-los para nós estudarmos um pouco a palavra de Deus, amém? Quantos gostam disso? Aleluia, glória a Deus. Alguns poderiam chamar esses 3 itens de os 3 batismos. Quantos já ouviram falar de 3 batismos? Pouca gente. Eu não vou ficar enfatizando isso porque biblicamente eu dei uma pesquisada, não é o que eu senti assim
para afirmar completamente que são 3 batismos, por isso que eu não vou ficar falando dessa maneira assim com vocês, mas de qualquer maneira eu quero ensinar, porque nós estamos aqui para aprender mais de Deus, e aquilo que Deus colocou no meu coração, quero que vocês aprendam, porque a gente tem que saber de tudo que a gente fala, a gente tem que ter o mesmo entendimento, amém? Quantos creem nisso? Nós somos uma igreja, um corpo, então temos que, quando a gente fala de um assunto, todos sabemos do que estamos falando, amém? Começando pela fé. A fé é o primeiro passo na vida cristã. E eu digo que é o primeiro passo por quê? Porque é aquele momento onde quando a gente ouve a palavra de Deus, a gente ouve o Evangelho, a gente ouve a respeito de Jesus, alguma pessoa testemunha na nossa vida a respeito de Jesus, e assim nós começamos a crer. Aí começa a fé. Por isso que ela é o primeiro passo. E aí é o que eu falei que eu não vou considerar aqui como batismo, que alguns dizem que esse é o primeiro batismo. A gente pode até levar assim para um estudo, para um entendimento, como sendo o primeiro batismo, que seria o quê? Seria Jesus, na verdade seria o Espírito Santo, porque a palavra de Deus diz que quem convence a cada um de nós do pecado é o Espírito Santo. Então, para alguns teólogos, eles falam que esse primeiro batismo é o Espírito Santo nos batizando em Jesus, que nada mais é do que o que nós cremos, que realmente nós, a partir do momento que nós cremos em Jesus, nós temos a nossa fé aplicada, porque nós realmente acreditamos que Ele é enviado do Pai, e Ele veio para a terra, se fez carne, morreu na cruz, derramou o seu sangue para nos perdoar de todos os pecados. Nesse momento nós começamos a fazer parte do corpo de Cristo. Então seria esse o primeiro batismo, você e eu sendo enxertados na videira, fazemos parte do corpo de Cristo. Mas eu vou apenas chamar aqui de primeiro item, que é a fé. É o nosso primeiro passo, e como eu perguntei aqui, a grande maioria já tomou essa atitude, já começou a viver esse primeiro passo, que é a fé em Jesus Cristo, que é o que nós lemos aqui no versículo 12. Filipe estava ali naquela cidade, e ele pregava, ele realizava muitos milagres, sinais miraculosos, e a partir disso, mesmo tendo esse homem chamado Simão, que ele estava sendo usado ali pelo diabo, trazendo enganação, fazendo magia, para enganar aquele povo, aleluia, o evangelho do Senhor Jesus é muito maior. E no momento que eles começaram a ouvir Filipe falar do reino de Deus e da obra do Senhor Jesus Cristo, eles começaram a crer em Filipe. Assim como o próprio Simão, olha que maravilha, o próprio Simão começou a crer. Então eles tomaram esse primeiro passo da fé, esse primeiro item da nossa caminhada com Jesus Cristo. E nós vemos também em Atos 16, versículo 30 e 31, que é naquele momento onde Paulo e Silas, eles estavam presos. Muitos conhecem essa história, e eles começaram a louvar o Senhor, mesmo naquela situação, dentro da cadeia. E aí, aleluia, veio um mover, terremoto, eles foram libertos daquele lugar, e o carcereiro ficou desesperado, ele quase se matou. E aí eles falaram, não faça isso, calma, nós estamos aqui, ninguém fugiu, porque se todo mundo tivesse fugido, ele ia ter que se matar, porque ele ia acabar morrendo. Só que ele fez essa pergunta para eles, e ele perguntou, senhores, que devo fazer para ser salvo? Ele teve entendimento do evangelho do Senhor Jesus, e eles responderam, creia no Senhor Jesus, e serão salvos você e os de sua casa. Então eles responderam para ele, esse primeiro passo para você ser salvo, é você crer, é a fé, é o que nós cremos já, glória a Deus, porque nós todos já tivemos esse entendimento, e nós também acreditamos em Efésios 2:8, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, amém? Todos estão caminhando aí comigo no entendimento? E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Então nós somos salvos pela graça por meio da fé. A partir do momento que nós cremos no Senhor Jesus, nós tomamos esse primeiro passo, nós já somos salvos. Claro que isso não é tudo, porque vem
diversas coisas. A fé tem que ter obras, tem que ter o amor, tem que ter os frutos. Mas é o primeiro item. Assim como aquele ladrão na cruz, eu insisto em dizer, ele creu em Jesus e Jesus falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, porque ele teve a fé. Então, se você crê em Jesus, você já participou dessa fé maravilhosa que é crer no Senhor Jesus, e digamos que no momento seguinte você morra, glória a Deus, você foi para o céu, assim como aquele ladrão. É isso que a palavra de Deus nos ensina. E Jesus mesmo, ele nos dá esse ensinamento. Marcos 16, ele ensinando para os seus discípulos, poucos momentos antes dele partir, depois que ele já tinha ressuscitado, ele se encontrou, muitos aqui sabem, ele ficou por 40 dias se encontrando com pessoas antes de ir para o céu. E num dos momentos ele falou: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ou seja, quem não crê, quem não tiver essa fé, vai ser condenado. Mas glória a Deus que nós já temos essa fé em Cristo Senhor Jesus. E aí nós vamos para o sinal, que é o segundo item desse ciclo para a nossa vida cristã ser completa. O segundo item, que é o sinal, eu chamei aqui, ele é o batismo nas águas. Repita comigo: batismo nas águas. Por que ele é um sinal? Ele mostra de forma simbólica, de forma visual, para todos nós, o que já aconteceu no nosso espírito, dentro de nós, no momento que nós cremos no Senhor Jesus. É um sinal. Paulo até ele citou em Colossenses 2, versículo 11 e 12, diz assim: nele também vocês foram circuncidados, em Jesus, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojado corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo das águas, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então o batismo, ele biblicamente, ele é até comparado com a circuncisão, que é um sinal da época dos judeus, um sinal na carne, de que eles tinham essa aliança com Deus. E o nosso batismo nas águas é o nosso sinal com Deus, de que no interior de cada um de nós aqui, glória a Deus, o nosso espírito que era morto, separado de Deus, nós morremos e ressuscitamos novamente ligados ao Pai. Esse é o sinal do batismo nas águas, por isso que nós fazemos. E é importante, Jesus ele falou, voltando aqui no que eu falei em Marcos 16, ele fala: quem crê e for batizado, porque ele quer esse nosso testemunho visual, simbólico, testemunhando diante das pessoas. Jesus ele fala, né, quem testemunhar perante homens, eu também vou testemunhar a seu favor lá no céu. Então a gente precisa exteriorizar aquilo que aconteceu dentro de nós. Esse é o nosso segundo item no nosso caminhar com Cristo, nosso ciclo de vida cristã completa. E dou glória a Deus porque muitos de vocês aqui, grande maioria, já teve esse entendimento e já passou pelo batismo nas águas. O que nós vemos também em Atos 8, que nós lemos, eles creram nele no versículo 12 e foram batizados. Esses foram batizados é o batismo nas águas. Logo depois que eles creram no Senhor Jesus, eles já foram batizados. Eles exteriorizaram, demonstraram visualmente, simbolicamente, diante das pessoas, o que tinha acontecido dentro deles. É uma maneira maravilhosa. A Bíblia compara como sepultamento. Quando nós somos sepultados, quando nós morrermos, nós nos deitaremos. É por isso que o batismo é assim. E depois nós já ressuscitamos com Cristo, ligados ao Pai. Glória a Deus. Quantos estão entendendo a palavra do Senhor Jesus aqui essa noite? Aleluia. E a gente vê a mesma coisa acontecendo naquele momento que eu citei, de Paulo e Silas na prisão. Eles pregaram ao carcereiro e ele
Porque ele perguntou, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Eles falaram, você tem que crer no Senhor Jesus e será salvo, você e os da sua casa. E a continuação, no versículo 32 e 33, diz, e pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Foram batizados nas águas. Veja quão importante é o batismo nas águas. Praticamente em todos os momentos que a gente vê aqui em Atos, na sequência que a pessoa aceita Jesus, a pessoa recebe a fé, ela já recebe o sinal. A fé e logo em seguida vem o sinal no Senhor Jesus. Como eu já falei, Jesus mesmo falou, quem crer e for batizado será salvo. Glória ao nome do Senhor Jesus. Esse seria para aqueles teólogos o segundo batismo, porque o primeiro para eles é a gente ser batizado pelo Espírito em Jesus, e depois nós somos batizados por humanos, como pastores, como nós realizamos aqui, dia 18 de outubro, nosso último batismo para a glória de Deus. Batizamos as pessoas nas águas, e essas pessoas, simbolicamente, como a circuncisão, elas receberam na carne, morreu a carne, morreu o pecado, para renascer de novo com Jesus Cristo. Glória ao nome do Senhor Jesus. E o que eu quero falar aqui essa noite principal, é que muitas vezes nós passamos anos e anos na nossa vida, com a nossa vida cristã, a gente para nesse segundo item do ciclo, e ele não se completa. Nós temos a fé, recebemos o sinal de cremos no Senhor Jesus, mas a gente fica sem o poder, que é o terceiro item, e é importantíssimo para o nosso caminhar com Jesus Cristo. Eu quero perguntar aqui agora, quantos já são batizados no Espírito Santo? Levante sua mão. Glória a Deus, aleluia. Mas ainda temos irmãos e irmãs aqui que não são batizados no Espírito Santo. Só que o Espírito Santo falou comigo, hoje eu quero batizar a gente naquela igreja no Espírito Santo. Aleluia. Porque esse terceiro batismo que seria, ele é o poder na nossa vida. E olha, viver com Jesus, com o Espírito Santo, batizado no Espírito Santo, já é difícil. Tenho certeza que muitos que são batizados aqui podem confirmar isso. Já é difícil, o caminho é estreito. E viver sem o poder do Espírito Santo na nossa vida é difícil demais. É como se a gente fosse servir ao exército. Você se alista ao exército, você recebe a fé. Aí depois você vai lá, entra para o exército e jura a bandeira. Você exteriorizou, fez um sinal, você foi batizado nas águas. E aí depois você vai servir o exército sem receber as armas. É você ir para a guerra, servir no exército, jurou a bandeira e não vai levar nenhuma arma nessa guerra. Essa é a falta que o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo faz na vida de um crente. Porque a partir do momento que você crê no Senhor Jesus e você decide caminhar com Ele, não tenha dúvida, o inimigo vai atacar. Nós já declaramos que nós somos de Jesus e Ele vai fazer o possível para te afastar. E aí nós vemos a importância do batismo no Espírito Santo. No Atos 8 que nós lemos, o que aconteceu no versículo 14? Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria, onde Filipe estava, havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, e estes ao chegarem oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, porque eles entendiam. Pedro e João, eles falaram, peraí, tem irmãos novos lá em Samaria, vamos correr para lá e vamos encher aquele povo de poder.
Eles não vão caminhar sozinhos, não, eles vão receber o poder do Espírito Santo. Como nós aqui, nós temos que clamar. A gente vê um irmão ou irmã caminhando sem poder, você tem que orar para encher de poder. Em Atos 19, tem uma passagem também que fala dos mesmos batismos. É Paulo em Éfeso. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso e ali encontrou alguns discípulos. Ou seja, encontrou alguns já que eram irmãos, já eram discípulos. E lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Porque Paulo sabia o quão importante é para um servo de Deus, um discípulo, ele ter o Espírito Santo. Então ele já chegou e já perguntou: vocês já receberam o Espírito Santo? E aí eles explicam, eles receberam o batismo de João, eles falam. E aí ele explica: não, mas João, o batismo de João Batista, que nós conhecemos, era um batismo de arrependimento. Ele estava, na verdade, profetizando a vinda do Senhor Jesus, do Mestre. E aí depois deveria haver a fé no Senhor Jesus, o sinal do batismo nas águas com Jesus Cristo, e então o batismo no Espírito Santo. E aí diz, no versículo 5, ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Ou seja, eles foram batizados ali nas águas, porque eles já eram discípulos, já eram irmãos, já tinham a fé, mas só tinham recebido o batismo de João, que tinha sido antes de Jesus. Está dando para compreender aqui, gente? Esse estudo. E aí no versículo 6, diz: quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e começaram a falar em línguas e a profetizar. Glória ao nome do Senhor Jesus. Porque Paulo sabia o quão perigoso é um discípulo, é um irmão, sem o poder do Espírito Santo na vida dele. Pedro, ele também fala em Atos 2:38, quando logo em seguida ao Pentecostes, que aquele povo todo começou a falar em língua estranha, e para aqueles que estavam fora daquilo, começaram a falar que aquele povo era tudo bêbado, embriagado, porque não estavam entendendo. Mas glória a Deus que nós entendemos que o mover do Espírito Santo é sobrenatural. E aí começaram a perguntar para Pedro: o que a gente faz? E aí ele responde: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado. Veja que Pedro, ele cita o ciclo inteiro. Arrependam-se, ou seja, tenham a fé no Senhor Jesus. Quando a gente se arrepende, a gente já crê no Senhor Jesus. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado, que é o sinal, em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Aleluia! Que é o poder, é o ciclo completo para cada um de nós aqui. O que Deus quer para as nossas vidas, para cada discípulo, para cada filho. Aleluia! E o próprio Jesus, em Atos no capítulo 1, versículo 4 e 5, quando ele estava prestes a deixar os seus discípulos, a última ordem que ele falou, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai. Aleluia, aleluia. O Espírito Santo é promessa do Pai para a igreja, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Aleluia. Essa era a primeira vez que a igreja ia ver o Espírito Santo. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia.
Aleluia. E nós sabemos que aquele povo ficou cerca de 120 irmãos reunidos, buscando o Espírito Santo, esperando em obediência a que o Senhor Jesus falou. Porque vocês vão receber o batismo no Espírito Santo. Glória a Deus. Jesus, na sequência ele fala, olha como ele chama o batismo no Espírito Santo. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Aleluia. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ou seja, e aí vocês vão começar a evangelizar como vocês nunca jamais poderão sem o poder do Espírito Santo. Aleluia. É o poder, é a fé, o sinal e o poder. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. E o mais interessante, igreja, em Atos 10:38, eu sei que eu estou citando bastante versículo, mas é porque nós realmente estamos estudando, aprendendo a palavra do Senhor. Olha o que diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. Ou seja, o nosso mestre, o Senhor Jesus Cristo, foi ungido pelo Pai com o Espírito Santo. Aleluia. Então se Jesus, Ele caminhou nessa terra através da unção, do poder do Espírito Santo dentro dele, quanto mais nós precisamos desse batismo no Espírito Santo, desse poder dentro das nossas vidas. Aleluia, para o nosso caminhar com Cristo ser completo, nosso ciclo ser completo com o Senhor Jesus. O próprio Jesus. E o que é interessante, João Batista, ele fala em João 1:33, que o sinal que Deus falou para ele saber quem era Jesus, Deus falou: aquele sobre o qual você vira o Espírito Santo descer sobre ele e permanecer. Aleluia. Esse é o Mestre Jesus Cristo. Isso confirma que o Jesus Cristo, nós sabemos, no momento do batismo, ele recebeu o Espírito Santo. E aí depois dele, só lá em Atos capítulo 2, foi que os discípulos receberam o Espírito Santo. E glória a Deus, porque esse Espírito Santo está disponível para todos nós, até os dias de hoje, e Ele é essencial para as nossas vidas, e Ele está aqui essa noite para se derramar na vida de cada um de nós. Aleluia! Porque nós não vamos parar na fé, nem no sinal, mas nós vamos caminhar em poder. Aleluia! Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Eu quero que vocês todos se coloquem de pé neste momento. E o que Deus falou eu vou fazer aqui. Quem ainda não é batizado no Espírito Santo, levanta sua mão aí. Aleluia. Mas levanta com fé e com alegria, porque glória ao nome do Senhor Jesus. Esse pode ser o seu último dia nessa forma, nessa maneira. Eu vou convidar os pastores aqui presentes para vir aqui à frente. Nós vamos nos posicionar. Aleluia. Os céus estão abertos sobre nós essa noite, igreja. Aleluia. Nós não vamos mais caminhar e ver irmãos e irmãs caminhando fora do poder, sem o batismo do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Os pastores vão se posicionar aqui. E todos vocês que não são ainda batizados no Espírito Santo, eu quero que vocês venham aqui na frente. Vamos fazer filas. Em cada pastor eu também vou descer. E nós vamos orar, impondo as mãos. E você venha com fé, que Deus e o Espírito Santo, Ele quer fazer isso na tua vida essa noite. E nós não vamos caminhar mais dessa maneira. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar também, se tem alguém que já é batizado no Espírito Santo, mas já faz um tempo que você não fala em línguas, de repente essa chama se apagou de alguma maneira na tua vida, nós vamos repreender isso aqui essa noite. Aleluia, esse é o avivamento que Deus quer para a igreja de poder, cheia de poder. Então saia do teu lugar, se você já é batizado, mas já faz algum tempo que você não fala em línguas, que você não vê o sobrenatural de Deus
se realizando na tua vida. E vem aqui à frente em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Enquanto nós vamos adorar, louvar o Senhor, creia, busque, receba o batismo do Espírito Santo essa noite na tua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Não há nada melhor, não há nada maior, não posso comparar. Esperança viva, tua presença, Deus. Eu já conheci o mais doce amor que me resgatou, e hoje